Olá, eu sou Fernando Palacios e eu já ganhei 2 vezes o prêmio World's Best Storyteller. Eu fui até a Índia receber esse prêmio e aí foi uma coisa até meio curiosa, porque eu confesso que eu não estava esperando. Não foi um prêmio em que eu me inscrevi, eles me acharam e aí me deram esse prêmio. Eu fui lá receber. No começo eu até achei que era golpe. Foi uma coisa meio curiosa. Eu recebi e-mail, deletei o e-mail, 3 dias depois mandaram e-mail de novo. E aí quando eu fui ver já... Não, mas vem cá, você não vai receber um prêmio? Você não vai vir aqui? Se não vier, a gente manda por correio. E aí eu fiquei olhando pra ele e falei, pô, mas é sério isso? Mas deve ter alguma pegadinha aí. Acho que tem pegadinha. Então já sei. Vai ver que vai cobrar pra ganhar o prêmio. Você ganhou o prêmio, paga 40 mil reais que você recebe. Eu falei, tá, quanto é que custa o prêmio? Não custa nada, o prêmio é de graça. Eu falei, pô, isso aí, legal, mas... E foi, inclusive, se você der uma palestra aqui na Índia, a gente vai te dar o hotel 6 estrelas de graça. Eu falei, pô, eu vi vantagem. Aí eu fui lá receber o prêmio e o que eu tinha que falar, basicamente, né, nessa palestra, era falar sobre o storytelling para vender, né? Como o storytelling pode ajudar a vender mais. Então, até por isso que eu contei essa historinha, pra você já entender o que é o storytelling. Ao invés de eu ficar tentando definir muito, eu conto uma história que ajuda já a explicar alguma coisa. De certa forma, o que eu acabei de vender aqui é um pouco até da minha autoridade. Bom, depois dessa história, seja parte do pressuposto que alguma coisa eu sei sobre esse assunto, né? Se eu ganhei um prêmio internacional, fui lá receber, dei uma palestra, quer dizer que alguma coisa eu devo saber. Então é um jeito de eu já vender, por exemplo, a autoridade. Mas você pode vender outras coisas, você pode vender um objeto com storytelling, você pode vender um produto com storytelling. E eu vou contar muito resumidamente qual foi a história que eu contei lá, que também é a mesma história que eu conto no curso da formação de copywriting do Novo Mercado, que é a história do Aladdin da Disney, né? Pois é, você já assistiu o Aladdin da Disney, ou você acha que assistiu, você acha que entendeu. Mas não, você assistiu aquele Aladdin da década de 90 e você acha que você entendeu sobre o que é a história. E você fala assim, sei, história do Aladdin, claro, uma história de desejo. Tem o gênio, tem a lâmpada, ele faz os pedidos. Então, no Aladdin não é sobre nada disso. Aladdin até tem a ver, mas não é sobre desejo, não é sobre amor. Ah, mas toda a história da Disney é sobre amor? É, mas não é. Ao mesmo tempo não é. Tecnicamente falando, não é. Não é sobre bem contra o mal. Tecnicamente falando, o Aladdin da Disney, como qualquer outra história, você vê no começo dela sobre o que é uma história. E o Aladdin da Disney começa lá no mercado, em Ágraba. E aí tem lá o mercador, ele começa a empurrar umas quinquilharias e quando a audiência tá se desinteressando, a câmera tá indo embora, fala, não, pera, tem um negócio mágico aqui. Ele saca a lâmpada, ele fala, vou te contar a história. E aí ele passa 1h30 contando a história da lâmpada. Então o Aladdin da Disney, na verdade, na prática, não é uma história de amor, não é uma história de desejo, é uma história de vendas. Você fica lá 1h30 ouvindo a história que o mercador tá te contando para vender a lâmpada no final. Então, basicamente, isso que é storytelling. Então, agora eu tô usando, né, para definir o que é storytelling, eu tô contando uma história. E isso é o storytelling também. É um jeito de você conseguir passar uma informação através de uma história. E agora eu posso arrematar, inclusive, falando o seguinte: o que o mercador tá fazendo é storytelling. Isso não é o que eu tô fazendo, é o que o mercador do Aladdin tá fazendo. Porque ele não tem pressa para vender. Ele sabe que ele tem 1h30 para vender. Porque ele tem uma história interessante. E ali no meio, a lâmpada vai aparecer e vai se tornar... Porque no final, ela vai deixar de ser uma lâmpada qualquer e virar uma lâmpada com uma história no final. E aí você não vai mais querer só a lâmpada, aquele objeto que ele tá vendendo. Agora, ele representa uma história, ele tem um brilho diferente, tem um significado diferente. O que era uma lâmpada empoeirada virou um artefato quase mágico. Por mais que não tenha mais o gênio, porque ele conta que o Aladdin libertou o gênio. Mas já não é mais esse o ponto. Então, basicamente, isso que é o storytelling pra vender. É fazer igual o mercador, é ter uma boa história que é maior do que a lâmpada. Ele não tá contando... Ele até conta a história da lâmpada, mas na prática ele tá contando a história do Aladdin. Então você vai contar uma história muito interessante que você tenha e no meio dessa história vem o seu produto. Ele fala da lâmpada, mas não é o tempo inteiro o personagem principal é a lâmpada. O tempo inteiro o personagem principal é o Aladdin. A lâmpada aparece ali no meio. É a mesma coisa com quando você vai vender alguma coisa. O que você tá vendendo não é o primeiro plano, não é o protagonista. O protagonista é o personagem. E assim que a gente vai numa apresentação de storytelling, seja um produto, seja um projeto que você queira apresentar, seja uma startup, você não vai ficar focando o tempo inteiro nos argumentos de vendas direto daquilo. Você vai ter que ter isso tudo, mas isso tudo vai aparecer ao longo da narrativa, ao longo da história que você está contando. Então, essa é sempre a grande sacada. E aí tem, inclusive, uma estrutura que vai te ajudar para isso. Existe uma grande estrutura
que é o que a gente chama de estrutura dos 3 atos, começo, meio e fim. Fala, pô, isso eu sei o que é. Não, provavelmente você não sabe. Isso aí, quando Aristóteles escreveu 2.300 anos atrás, ele falou exatamente o que tem que vir em cada um desses momentos. E a maior parte das pessoas não tem a menor ideia. Eu conheço roteirista que não sabe exatamente o que entra em cada um desses momentos. Aí assim, putz, mas não é começo, meio e fim? Não é só... Então, mas não é só 3 partes. Cada parte tem o porquê. E o que acontece no começo e no final, e como é que tem uma ligação de uma parte para outra. Então existe uma estrutura, existe quase uma formulinha de bolo. E que você pode aplicar, inclusive, para vender alguma coisa a mais. E aí a gente tem este livro aqui que pode ajudar muito nisso, Storynomics. O Storynomics, ele é um livro do Robert McKee, um grande guru de Hollywood, e ele durante muito tempo ensinou como roteirista de Hollywood podia fazer para contar histórias melhores, e agora ele lançou esse livro aqui para falar sobre como você no seu negócio pode contar histórias melhores. Ele dá um template, ele dá uma fórmula de uma série de passos que você vai seguir nesse passo a passo, seja você vendendo no B2C, né, vendendo direto para um consumidor, ou seja no B2B, caso você venda um serviço para outra empresa. Né? Se você tem uma empresa que vende serviço para outra empresa, seja um prestador de serviço, ajuda também. Nesses 2 casos ele vai trabalhando esses 2 olhares. Então, é basicamente isso, assim, porque a ideia é, ninguém gosta de ser vendido nada, né? Aquela coisa de alguém te empurrando, nunca é legal. Você sabe disso por você, né? Você pode até ser um vendedor, mas quando alguém vem te vender algo, talvez você pague para não ver os anúncios no YouTube e você é uma pessoa de vendas. Então, ninguém gosta de sentir alguma coisa sendo empurrada, mas a gente adora uma boa história. Se no meio dessa boa história estiver sendo vendido alguma coisa, por que não? De repente o contexto é interessante. O problema não é a venda, é como a venda é feita muitas vezes. Então é isso que o storytelling busca resolver. E às vezes até sem querer. Às vezes uma história se passa numa cidade, as pessoas adoram aquela história e começam a querer ir para a cidade. Vender um destino turístico. Então a grande questão é, encontra uma história realmente legal para contar, essa história tem a ver com o seu consumidor e no meio disso o seu produto vai entrar mais naturalmente ali. E aí, se você fala, pô, mas como é que eu posso fazer isso e tal? A gente tem outros conteúdos que a gente já gravou, outros vídeos aqui no canal, que até falo um pouco mais sobre isso. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e dá uma olhada nos outros vídeos que a gente já falou dessa série aí de storytelling também, que tá muito bacana. Então é isso. Te vejo nos outros vídeos. Até a próxima.